tarde, caros cursistas. Estamos aqui para estudarmos, certo? Mais uma unidade dentro do nosso módulo 4, onde na primeira unidade nós falamos sobre educação enquanto condição humana, e nessa segunda unidade nós vamos falar da educação enquanto direito humano, certo? Então, na perspectiva dos direitos humanos, certo? É importante frisar a Constituição Federal de 88, certo? Que é a nossa Constituição maior, que vai legitimar e desencadear outras legislações, certo? Quer seja educacionais, certo? E em outras áreas também. Então, a Constituição Federal de 88, ela vem reafirmar a educação enquanto um direito humano, certo? Devendo ser exercido esse direito por parte de todos os sujeitos, certo? Quer seja homem, mulher, crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, certo? Então, a nossa Constituição Federal, ela vem legitimar a educação enquanto um direito garantido em lei, certo? E devendo ser efetivado na prática, certo? Então, a educação é um direito humano, certo? Todos devem ter acesso à educação, acesso à escola, a uma escola digna, uma escola que tenha e promova processos educativos de qualidade, certo, gente? Então, nós vamos tratar um pouco dessas questões dentro dessa nossa unidade 2. Quando nós falamos em educação, né, e mais especificamente na educação voltada para as pessoas com deficiências, certo? E no caso do nosso curso, para as pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, é importante frisarmos alguns documentos internacionais, certo? Que vão demarcar esse processo histórico de legitimação do direito à educação por parte das pessoas com deficiência, certo? E lembrando que foi a partir da Lei Berenice-Piana que a pessoa com autismo passou a ser considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, certo? Devendo todos os seus direitos serem efetivados na prática, inclusive o acesso e direito à educação. Então, um dos documentos fundamentais, certo, é a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Chongqing, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990. Então, a partir desse momento, desse marco histórico aí, representado pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos, certo? Foi possível discutir, refletir as instâncias políticas e sociais, certo? Representantes políticos, discutirem e dialogarem acerca dos direitos humanos das pessoas com deficiência, né? Inclusive o direito à educação. Então, com base nessa Conferência Mundial sobre Educação para Todos, outros marcos legais foram sendo promovidos, organizados, outras políticas públicas foram sendo implementadas, né, frente à luta e à efetivação dos direitos humanos por parte das pessoas com deficiência, como eu falei, inclusive o direito à educação, certo, gente? Então, a partir da Conferência Mundial sobre a educação para todos, nós precisamos apontar dois grandes momentos, certo? Dois grandes, dois grandes avanços e conquistas nessa trajetória de luta, né, por parte dos direitos humanos da pessoa com deficiência. O primeiro ponto é que cada pessoa, criança, jovem ou adulto, deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer as suas necessidades básicas de aprendizagem, certo, gente? Então, toda criança, jovem ou adulto, essa educação que essa criança, esse jovem, esse adulto, eles vão estar ali recebendo, deve ser uma educação voltada para satisfazer as suas necessidades básicas de aprendizagem, como nós colocamos na unidade 1, certo? Muitas das vezes a escola, o professor, ele acaba reproduzindo, certo? Ele se prende, né, somente ao conteúdo da cartilha,
e esquece de muitas das vezes, relacionar esse conteúdo, contextualizar esse conteúdo com base nas vivências do aluno, na cultura do aluno, no meio sociocultural desses alunos. Ou seja, nós temos que ter esse olhar atento para o que eu estou ensinando, como eu estou ensinando e como o meu aluno está compreendendo esse conhecimento que está sendo promovido, né, dentro da sala de aula. Então, tem que ser um conhecimento associado à realidade do aluno, às necessidades básicas de aprendizagem. E aí, quando a gente vem falar, por exemplo, nas práticas educativas desenvolvidas e voltadas para estudantes com TEA, certo? Eu tenho que ter o meu olhar atencioso, né, atento às características desse aluno, certo? Ao contexto familiar desse aluno, né? Como é que esse aluno está chegando à escola, né? O que ele já sabe, o que ele conhece, né? Como a família ela vem trabalhando com esse aluno no que concerne ao desenvolvimento da aprendizagem, ao desenvolvimento da sua autonomia, como é o cotidiano desse aluno, certo? Quais são as dificuldades que ele tem apresentado, certo? Em casa ou mesmo na escola, né? O que eu devo pesquisar para promover uma educação diferenciada, certo? Que recursos pedagógicos podem me auxiliar na aprendizagem do meu aluno com TEA, certo? Que atividades lúdicas, como o professor do AEE pode ali, juntamente com o professor da sala de aula regular, né, tentar traçar caminhos, traçar objetivos, traçar um planejamento que venham ali estar de acordo com as necessidades desse aluno, que esse aluno está apresentando, né? Então, é isso que ele está colocando aqui. Essas oportunidades educativas, elas devem estar associadas, voltadas para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de cada aluno, né? Dentro de cada realidade apresentada. O segundo marco muito relevante, né? Também vem aí no que concerne a lutar, certo? Pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos. Exige mais do que a ratificação do compromisso pela educação básica. Ou seja, quando ele fala aqui, lutar pela satisfação das necessidades básicas, certo? Nós temos que observar, né? A gente aponta assim, alguns caminhos, né? A gente fala, a educação brasileira é uma educação cheia de falhas, né? É uma educação, muitas das vezes, falhida, escola pública, certo? Então, a gente, muitas das vezes, cai nessa descrença, né, de acreditar no ensino público, certo? Então, que caminhos traçar, trilhar, para nós conseguirmos aí contribuir com uma educação pública de qualidade, certo? Com a educação brasileira de qualidade para todos e todas, certo? Então, nós devemos pensar vários pontos, né? Dentre eles, a questão do currículo, a questão da formação de professores, a questão da valorização, né, do profissional da educação, certo, gente? Formação continuada, né, a infraestrutura das escolas, certo? Voltando para o primeiro ponto, o currículo, né, gente? O currículo é a forma como aquela instituição ela vai compreender o processo, né, de aprendizagem, a formação dos seus alunos, da sua comunidade escolar, certo? Que aluno eu pretendo formar? Para que sociedade eu estou formando esse aluno, certo? Qual que perfil de sujeito eu estou contribuindo, né? Qual a formação eu estou contribuindo para a formação desse sujeito, um sujeito pensante, um sujeito atuante, um sujeito crítico, um sujeito que está inserido numa determinada realidade social e que vai também contribuir para a transformação, né, social aí, de sua comunidade, certo? De sua região, de seu país, certo? De sua nação. Então, o currículo escolar, ele não vai traçar somente aí a questão dos conteúdos, dos conhecimentos, mas ele também vai de encontro ao perfil de sujeito que eu estou formando, né? Que sujeito eu vou formar? É um sujeito passivo? É um sujeito que está alienado? Que chega à escola somente para receber e reproduzir um conteúdo escolar? Ou é um sujeito mesmo pensante, atuante, que problematiza a sua realidade, que pensa a sua realidade dentro de uma perspectiva crítica, libertadora, freiriana, né?
de transformação social, de emancipação social, certo? Então, o currículo, pensar o currículo é você pensar num leque de possibilidades, certo? Para trabalhar a formação, certo? Desse sujeito, desse ser humano. E para a gente trazer um exemplo, assim, para pensarmos acerca da prática, certo? Dos professores, prática pedagógica do professor, tem uma certa história, né, que eu gostaria de compartilhar nessa aula com vocês. Então, uma professora iria ministrar um conteúdo de botânica, certo? E no dia seguinte, ela solicitou à turma para que cada aluno, cada educando, trouxesse um vasinho de sua casa com uma mudinha de planta, certo? Então, cada aluno, certo, trouxe, né, a sua mudinha de planta. Então, a professora solicitou que cada um deles colocasse numa estante, e essa estante estava assim, de frente para a janela da sala de aula, certo? Então, cada um foi e colocou. Com o passar dos dias, a professora solicitou aos alunos, certo, que viessem até ali próximo à estante e observassem. E os alunos puderam observar que as plantas que estavam na parte superior da estante estavam crescendo, né? Estavam ficando fortes, né? Com as folhas verdes, estavam crescendo, florescendo. E as plantas que estavam na parte inferior da estante estavam murchando. E aí, nesse ponto, nessa perspectiva, a professora ela poderia ter duas possibilidades aí, né? Ou dar uma resposta de imediato aos alunos, o porquê que as plantas que estavam na parte superior estavam crescendo e as plantas que estavam na parte inferior da estante estavam murchando, certo? Ela poderia dar uma resposta de imediato ao aluno, ou ela poderia utilizar a pedagogia da pesquisa, que Paulo Freire traz essa grande contribuição, né? Dentre tantas contribuições de Freire, ele vem trazer aí essa proposta pedagógica que é a pedagogia da pesquisa, certo? E então onde o professor tem a possibilidade de lançar questões, né, em que os alunos possam problematizar o porquê de determinado fenômeno e lançar hipóteses, respostas e soluções para determinado fenômeno. E a professora utilizou a pedagogia da pesquisa. Então, ela começou a questionar o porquê que as plantas que estão na parte superior crescem e as que estão na parte inferior da estante murcham, né? E aí, logo em seguida das perguntas, após as perguntas, veio as hipóteses. E uma das hipóteses lançadas por uma das educandas, ela afirmou: professora, é simples. As plantas que estão na parte de cima da estante, elas estão crescendo porque elas estão recebendo a luz do sol, enquanto que as plantas que estão na parte inferior da estante estão murchando porque elas não estão recebendo a luz do sol. E aí, a partir dessa colocação feita pela educanda, a professora iria iniciar outro conteúdo, outra dinâmica, outra explicação com a turma, né, falando de fotossíntese. Então, esse exemplo é um exemplo assim muito interessante, né, para nós pensarmos as possibilidades que o professor tem de estar trabalhando com seu aluno dentro de uma perspectiva crítica ou não crítica, dentro de uma perspectiva libertadora ou de uma perspectiva que está ali oprimindo, que está ali reproduzindo um modelo pronto, um modelo tradicional, que não critica, que não liberta, que não considera as diferentes realidades, as diferentes culturas, os diferentes saberes, certo? Então, é muito importante aí a pedagogia da pesquisa, o aluno se sentir participante do processo de aprendizagem e não um mero objeto do conhecimento, certo, gente? Então, a educação, a Declaração de Salamanca, também, de 1994, por seu turno, constitui um marco internacional e sacramenta os ditames de Jonty, bem como conclama os países a adotarem o princípio da educação inclusiva. Então, a Declaração de Salamanca também ela é um outro marco histórico, certo? No campo político, de conquista, certo? De direitos por parte aí da legitimação, da efetivação de uma educação inclusiva, certo, gente?
A Declaração de Cochabamba constitui importante marco sobre a educação na América Latina. Dentre os aspectos mencionados, podemos destacar o reconhecimento do pluralismo cultural dos países que compõem a América Latina e o Caribe, a melhoria da qualidade no processo educacional. Já a Declaração de Cochabamba, ela vem então aí ser um marco também de grande relevância, né, rumo à educação voltada aí para os países da América Latina, certo, gente? Quando falamos em América Latina, nós reportamos aí a trajetória do período de colonização do Brasil, em que os países da América Latina tiveram suas culturas, seus saberes, sua educação, seu projeto histórico silenciados, certo? Por conta de que a hegemonia dos países europeus, considerados centro do mundo, eles tinham a sua cultura representada como uma cultura universal, em que todos os outros países, todas as outras culturas, inclusive as da América Latina, deveriam seguir esse modelo hegemônico e cultural dos países europeus, certo? Ou seja, são os reflexos aí da colonização, que até hoje, certo? Nós observamos e vivenciamos esses reflexos da colonização no nosso país, certo? Então, o preconceito, a questão do racismo, a questão da negação de direitos, da invisibilização da mulher, certo? Da exclusão também, da negação de direitos das pessoas com deficiências, são questões, são heranças, né, deixadas aí pelo período de colonização, pelo processo de colonização, e que até hoje, né, essas marcas elas se perpetuam nos nossos dias atuais, certo? Através do preconceito, através do racismo, através da desigualdade de gênero, através da negação de direitos por parte das pessoas com deficiências, apesar das legislações, né, afirmarem esse direito à inclusão, à educação, nós observamos relatos de famílias, de alunos com deficiências que sofrem com a inclusão, com a negação de direitos, com o preconceito, e isso é muito sério. Nós devemos repensar e problematizar também essa questão da colonização, de como ela tem impactado até hoje, né, os países da América Latina, inclusive o Brasil, no que concerne a questão da educação, a questão dos direitos humanos, a questão do exercício da cidadania, certo, gente? Então, essa declaração de Cochabamba, ela vem fortalecer, né, e contribuir para a melhoria da educação na América Latina, certo, gente? E aqui, Paolo Fontane, representante da Unesco, certo? A Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, Paolo Fontane ele vem afirmar que a educação é um dos elementos fundamentais da democracia. Um ponto fundamental também é partir de uma visão de direitos humanos. E se você vê a educação como um dos pontos importantes de toda a construção dos direitos humanos, é difícil imaginar que sem o direito à educação você possa ter um direito à expressão ou à capacidade de se exprimir de uma certa maneira. É muito difícil também ter outros direitos sem a capacidade de saber ler e escrever. Então, de uma forma fundamental, a educação em si é o elemento fundamental de um país que respeita direitos humanos, sendo em si mesmo também um direito humano. Ou seja, a educação é um direito humano básico, fundamental para que a pessoa, que o cidadão, que os sujeitos, certo? Homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e idosos possam exercer outros direitos humanos, certo, gente? Então, uma pessoa que tem acesso à educação, à escola, a uma educação de qualidade, certo? Porque na escola a gente sabe que a gente não vai para a escola só para aprender a ler e escrever. Nós vamos para a escola para aprender a exercer a nossa cidadania, a exercer a nossa criticidade, a respeitar o outro, a cultura do outro, o meio sociocultural do outro, respeitar e conviver em meio às diferenças, certo, gente? Então, na escola não é lugar somente para aprender a ler e escrever, é lugar de socialização, é lugar de criação de culturas, é lugar de respeito, é lugar de exercício da cidadania. Por isso que Paulo Freire ele vem dizer que a educação é um ato político,
Por que político? No sentido crítico, de você formar sujeitos pensantes, sujeitos que vêm pensar de uma forma crítica a sua realidade e vêm contribuir para a transformação dessa realidade. Certo, gente? Então, é nesse sentido que a educação enquanto direito humano, ela vem provocar reflexões, certo? E possibilidades de nós pensarmos o acesso dos alunos à escola, certo? E de uma formação crítica, de uma formação em que eu vou formar sujeitos atuantes, sujeitos pensantes, sujeitos críticos e sujeitos que vão contribuir para uma sociedade mais democrática, que respeite as diferenças e que saiba conviver com a diversidade. Certo, gente? Então, essa foi a nossa segunda unidade e até a próxima.